E aí, meu povo, vocês estão aí, né? Todo mundo já preocupado, achou que a gente não ia entrar, que a gente não ia chegar. Isso aqui é radiofederal.com.br, transmitindo pra vocês daqui de Brasília. Vocês sabem que vocês estão num programa que quebra tudo. E assim, a gente já trouxe aqui o professor Luizão pra ajudar a quebrar tudo junto, né? Professor, tudo bem? Obrigado por estar aqui. E aí, vamos falar hoje de defesa pessoal? Sim, vamos falar sim. Vamos conseguir? Vamos falar. Vamos quebrar tudo? Vamos falar sim. Ô, chique demais, galera. Vamos lá, o programa hoje sobre defesa pessoal, programa Questão de Segurança vai estar com vocês, professor Luizão aqui com a gente, e aí a gente vai arrebentar. A Rádio Federal tá mandando a gente pra tudo quanto é lugar, galera, o negócio tá ficando chique. Vamos lá, dá pra rolar a vinheta? Vambora, quebra tudo aí, Dovan. Muito bom, a gente já voltou, a gente já tá aqui. Vamos falar de novo de um tema relativamente polêmico. E polêmico por quê, pessoal? Eu vou dizer pra vocês por que polêmico. Porque tem muita gente que ainda tá naquele conceito de reagir, não reagir. Já falamos sobre isso em outras vezes, né? Em outros momentos aqui no programa. Falamos do que é a defesa pessoal, de uma reação qualificada, de uma reação não qualificada. A gente já falou também, professor, de uma coisa interessantíssima. Muita gente tem medo de atuar daquela coisa da defesa pessoal pelo seguinte: eles têm receio do que a lei vai dizer, eles têm receio de depois se encontrarem numa condição muito mais complicada do que estariam por terem reagido. O nosso país, ele é um país que ele fala muito dessa palavra, do medo, e o medo a todo momento, e sempre dizendo o seguinte: não reaja, não reaja, não reaja. Só que o pessoal não está mais conseguindo, o pessoal não entende mais o que é a possibilidade de poder reagir, ter sucesso, defender si próprio, defender a sua família, porque a nossa cultura já colocou na cabeça dele de que todas as vezes em que acontecer uma reação, essa reação ela vai se transformar num problema. Obrigado, professor Luizão, professor do Batalhão de Operações Especiais, meu instrutor, meu mestre de jiu-jitsu, quem me graduou faixa preta. Professor, é verdade isso? A pessoa ela sempre vai se dar mal quando reagir? Obrigado. As pessoas confundem muito a defesa pessoal. Ela começa na verbalização. E eu continuo insistindo que não se deve reagir. Não reaja. Não reage, porque às vezes a pessoa que vem para ação, ela está mais nervosa que você. Às vezes está fazendo uso de uma arma perfurante, uma arma de fogo. E não tem como. Por mais que a pessoa tenha uma noção boa, que tenha uma qualificação, que saiba o que está fazendo ali, não é interessante reagir. Entendeu? Não reaja. Entendi. Reaja. E quando você percebe, inclusive nessa situação que o senhor acabou de comentar, de alguém que está mais nervoso do que nós, e muitas das vezes a pessoa, mesmo não reagindo, ela vai ter um problema. Ela vai ser morta, ela vai ser machucada, e é por isso que eu falo muito aqui, professor, da reação qualificada e não qualificada. Eu fico muito feliz quando o senhor informa que a primeira coisa ela começa com a comunicação, com a verbalização. Eu vou até um pouquinho antes, né? Aquela comunicação não verbal, aquela coisa de que você às vezes não precisa falar nada, mas a sua postura, ela já indica que você está numa posição submissa. E nesse momento eu comento sobre o que a gente chama de reação qualificada. Digamos que seja aquela pessoa que realmente sabe o que fazer, ou aquela pessoa que sabe, como diversos casos aqui de policiais, inclusive, que nós soubemos que no momento em que se percebeu que o bandido, que o agressor social percebeu que ele era policial, o que foi que ocorreu? Ele foi morto, né? Tivemos casos, inclusive, recentes. Então tem aqueles momentos em que a pessoa ela já sabe que quando for descoberta aquela condição, ela vai ser vítima. Ela, em algum momento, em alguma proporção, vai ter um problema. Nesses casos, quando a gente fala de reação qualificada, aquela pessoa que sabe o que fazer, como é que normalmente o senhor trabalha os seus alunos? E a gente sabe, são alunos Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Rotan, são alunos dos grupos táticos operacionais daqui. Como é que o senhor trabalha com eles? E depois a gente vai, né, para o cidadão comum. Olha só, a coisa mais importante numa situação de
defesa pessoal, igual o senhor colocou aí, a submissão é o fator surpresa. Sempre você vai estar um passo à frente da pessoa que está agredindo, do agressor. Se submeta. Eu recomendo sempre para um agente de segurança, uma pessoa que treina a defesa pessoal do dia a dia. Submissão. Se coloca, por mais que a coisa esteja perdendo o controle, submissão. Porque o fator surpresa vai te favorecer muito. Então, nesse caso, o senhor está trazendo para nós a submissão, inclusive como uma estratégia. Sempre. É isso mesmo? Sempre. A submissão, ela é uma estratégia de defesa, ela é uma estratégia de você poder ir um pouquinho mais à frente para uma possível reação? Sim, sim. Acontece um confronto de um agente da lei ou não com um perpetrador, uma pessoa, um humilhante qualquer na rua. A hora que ele parte para cima e você se coloca numa condição de submício, de que você não quer aquele confronto, ou ele para, ou ele raciocina, ou ele vai dar continuidade naquela ação dele. E a reação dele pode favorecer muito a pessoa que está sendo submissa na hora da defesa pessoal, porque ele vai gerar uma ação, e essa ação pode ser conduzida de maneira correta, eficiente, né, para parar a investida dele. Eu confio muito no fator surpresa, eu confio sempre. E começou quando isso, professor? Na sua vida, quando é que começou isso? Quando é que o senhor entrou para a parte de defesa pessoal? Olha, eu comecei na capoeira com 5 anos de idade. Eu fui graduado pelo mestre Adilson, o mestre Robertão. E teve uma fase da capoeira em Brasília que ela foi considerada a capoeira mais violenta do mundo, né? Porque os lutadores aqui de Brasília, os capoeiristas de Brasília, eles faziam outras artes. Porque a capoeira ela estava parecendo mais MMA. Aí eu fui conhecendo outras artes marciais por causa da capoeira. Umas que eu mais me apeguei, né? Que eu não pensei que nenhuma outra arte marcial ia fazer eu sair da capoeira. E o jiu-jitsu me tirou da capoeira. Eu comecei a descobrir no jiu-jitsu que não precisa você ter uma condição física, você não precisa ser fortão. A luta nunca vai te cobrar uma condição física. Em 94 eu fui campeão de Brasília, 95, 96, 97. Fui campeão, fui terceiro colocado no Mundial de Massa Resistente em 2004. Em 2004 eu recebi a faixa preta das mãos do mestre Ataíde Júnior. E comecei a fazer esse trabalho com a arte marcial, e comecei a descobrir o universo da arte marcial, e que cada dia me fascina, todo dia um aprendizado para mim. Entendi. Agora, quando é que aconteceu essa mudança, né? Porque quando eu estava no BOPE em 2007, o senhor já estava lá. A gente está falando de... Não podemos nem falar muito, porque senão o pessoal descobre a nossa idade. Aí, Dovan, isso aí já vai dar um negocinho daquele, aquela gracinha que você coloca, o pessoal vai descobrir a idade aqui. Vamos lá, tudo bem. Já tem um velhinho passando aqui na tela, com certeza. O pessoal vai descobrir a idade, mas a gente está falando de 2007, pessoal. Mas o senhor já estava lá nesse período. Sim. E aí, como é que foi essa história? Olha só, eu levei o jiu-jitsu lá para dentro do Batalhão de Operações Especiais, o jiu-jitsu competitivo, aquele jiu-jitsu que a galera costuma ver aí na internet, os campeonatos mundiais. Lá dentro eu descobri que não era aquilo que a galera precisava para o cotidiano deles, o pessoal do Patama ali, do Choque, do Batalhão de Cães, né, hoje, né, que era o CP Cães na época, a galera ali do COI, que hoje é o BOPE, né? Eu vi que não tinha como você condicionar os caras a fazer uma luta agarrada no chão. Então eu conversava com um e com o outro, eu fui adequando a arte marcial. Aí só que eu descobri que a outra parte da arte marcial, né? Que a luta começa em pé, ela começa em cima, com defesa de tapa no rosto, defesa de paulada na cabeça, o agarramento ali, o policial entrar em luta corpo a corpo com o humilhante na rua, ele saber como fazer para preservar o armamento dele e não ser pego, né? Não ser desarmado ali pelo humilhante e tomar um tiro. E eu fui adequando de acordo com as necessidades de cada um, né? Aí fui desenvolvendo com eles. Na verdade, eu cheguei lá, o batalhão me favoreceu muito, né? Eu tive que aprender para ensinar e aprendi junto com a galera também. Então houve, né, mesmo com toda a experiência, então eu já tinha mais de 20 anos de experiência na arte marcial, muitos anos também de experiência no jiu-jitsu, chinelinho da humildade, mas o pessoal, já era mestre e tudo, mesmo assim o mestre, ele bota lá o chinelinho, tranquilo, sim. É assim mesmo? É assim. Tem que ser desse jeito? Quando eu cheguei lá, coronel, era muito difícil para mim, eu não sei se o senhor lembra, ali, o batalhão ali de manhã, o pessoal se reunia ali para lavar as viaturas, para bater um papo. E eu não sou policial, né? Eu passava ali,
Eu paizanão no meio do batalhão, os caras me olhando com aquela cara feia, principalmente o pessoal do BOPE, né? Não, nós também assim, o pessoal minha pessoa não tem esse negócio de cara. Olha aí, pô, não é bem cara feio isso, não. Não vai ter outro meme passando aqui, não vai ter outro meme passando aqui. Olha uma cara feia aí. Vamos lá, e aí? É porque a galera não aceitava um paisano ali, um cara do povo ali, um comum, né? Dando instrução para um batalhão de elite, né? Porque os caras sabem muito, eles têm muita formação, então para eles era uma afronta até. Um cara do povo ali, tá no meio deles ali, passando informação. E eu fui criando ali, mostrando que eu tava ali para ajudar a galera. E conseguiu? Consegui. Eu acho que sim, né? A galera gosta de mim lá, eu tenho muitos amigos lá dentro. Olha só, pessoal, a gente estava falando aqui ainda há pouco, demos ali aquele cortezinho, voltamos. Sobre o professor Luizão, a entrada dele no Batalhão de Operações Especiais, já tínhamos, enfim, né, realizado outros contatos, já tínhamos e pudemos no futuro trabalhar juntos, mas ele falou uma coisa interessante. Aquela pessoa que não é do mundo policial e que ingressa em uma instituição, né? Então aquela coisa da desconfiança, tal, aquele negócio todo. Eu queria citar 2 nomes aqui bem interessantes. Um camarada que se chama Tony Blauer. O Tony Blauer, se vocês entrarem aí, vocês vão encontrar lá o Spear System, até um modelo, né? São 2 mãos, uma na frente da outra. É um norte-americano que ele dominou durante muitos anos esse campo todo da defesa pessoal, e é uma pessoa que veio do mundo civil e que criou uma tática. Um outro que é um camarada chamado Ken Good, e ele ficou conhecido por quê? Porque ele trabalhou numa das maiores empresas do mundo de produção de lanterna. Quem é do mundo policial vai lembrar disso daí, é uma empresa chamada Surefire, né? Então ele foi a pessoa que ingressou, né? Uma das pessoas que ingressou com a escola de treinamento de táticas defensivas da Surefire. Dentro da sua ideia, dentro da ideia que o senhor colocou, professor, da comunicação, né, de um trabalho não verbal para uma progressão não verbal. Hoje ele já tem uma outra empresa lá fora que é a Progressive Combat Solutions, né? Ele coloca as próprias informações, as próprias ideias, depois de ter passado por outras empresas, a Strategos International e etc. Mas assim, a sua história não foi diferente. O senhor saiu de um mundo relativamente civil e foi para dentro de uma unidade policial. E falava dessa receptividade. Sim. Quando é que o senhor percebeu o seguinte? Agora a coisa está caminhando bem. Eu vou ensinar e vamos modelar um produto bacana para Brasília. Eu ouvindo, né, que todo dia de manhã existia um treino muito cedo lá, e o tatame começou a ser o local de desabafo dos policiais, né? Tinha uma galera, a coisa tomou uma proporção tão bacana que os caras iam para casa e voltavam pro quartel para treinar jiu-jitsu comigo. Nessa época eu descobri que a coisa estava tomando uma proporção bacana. Aí a gente começava a ouvir a necessidade de ter uma qualificação do domínio do bastão retrátil, a importância do bastão tonfa. Aí o que eu fiz? Eu sou muito de ouvir as pessoas. Eu comecei a me especializar essas duas ferramentas que era disponibilizado para os policiais, né? Aí comecei um esforço muito grande da minha parte, assim, ir atrás das informações e buscar formas e metodologias de ensino para desenvolver com eles ali o bastão retrátil. Aí começaram a me convidar dentro dos cursos, né? Dentro do batalhão tinha vários cursos, operações químicas, o PATAMO, o curso de choque, o próprio curso de operações especiais, né, que tem o combate corpo a corpo, que o Paulo Thiago, na época, já era o dono da cadeira, um grande lutador também. E ele Paulinho, grande abraço para você, é um cara fantástico, hein? Gosto um muito cara de você, bom de estar perto da gente. Ele é bacana, ele é um cara muito simples. E o Paulinho já estava dentro do UFC, né? Já era um atleta consagrado e ficou essa lacuna lá com a falta dele, né? Ele estava participando dos eventos internacionais, representando a polícia, e eu entrei para cumprir esse buraco lá, e acabou que eu fui ficando, né, cara? Fui ficando e desenvolvendo o trabalho. Aí conheci um major que era muito, assim, o cara ele tinha muita vontade de ver a polícia de Brasília ir para frente, né, cara? Ele era cheio de ideias, chamado Santana. Um major chamado Santana. Vai, tá vendo? E ele já começou... fica divulgando coisa do nosso passado. É brincadeira. Ele começou a me influenciar assim, com algumas coisas assim que ele queria que
que os policiais tivessem, assim, até para a própria segurança dos caras, né, cara? Principalmente o pessoal do BOP, que levou um pouco mais a sério essa coisa da defesa pessoal. É muito difícil um caveira, numa situação de combate ou de confronto corpo a corpo, ele não sobressair. De uma forma ou de outra, ele é condicionado a sobressair. Começou a vir outros policiais de outras unidades também, treinar lá no batalhão, da Rodan, policiais civis que conseguiam chegar lá e fazer o treino com a gente. Foi bem bacana também esse contato. O pessoal do COT ali, da Polícia Federal, até SEALs chegou a treinar com a gente lá no batalhão lá. Então foi um negócio muito bacana, bombeiros. O Batalhão de Operações Especiais de Brasília virou um celeiro para trazer uma nova informação acerca das táticas defensivas, da defesa pessoal. Sim. Vinda, né, trazida para o mundo policial. Nós percebemos o seguinte: é muito bom que o profissional de segurança ele não compreenda só uma arte marcial, e talvez isso tenha feito com que o seu trabalho tivesse dado tantos frutos e ainda dê tantos frutos ali. Eu costumo falar o seguinte: se aproximou demais é um tipo de arte marcial. Sim. Se afastou é um outro tipo de arte marcial. Esse pensamento, ele pode ser levado para quem está vendo a gente aqui agora? Sim, sim. Olha só, coronel. Foi por isso que a galera lá do batalhão começou a estudar muito o jiu-jitsu brasileiro. Porque o jiu-jitsu brasileiro ele foi fundamentado em várias artes marciais. O Hélio Gracie ele era muito criativo, né? Então tem um pouco... Porque a galera vê o jiu-jitsu muito agarrado ali e acha que se resume só naquilo ali. E não é não. O jiu-jitsu brasileiro ele tem soco, ele tem o tapa, ele tem um chute, ele tem a projeção, né? Ele tem a luta agarrada em pé. E quando a gente consegue alterar isso, professor, quando a gente consegue mudar isso, levar um pouco disso para o mundo civil, na defesa pessoal, é só isso que a pessoa aprende? A trocar tapa, a pancada, etc. Mas será que a mulher, ela pode ter algum tipo de tática defensiva, defesa pessoal específica? A gente vai falar sobre isso, professor, já já.